Olá, gente, tudo bom? Aqui é Rafa Fustan e como eu sempre divido, né, minhas experiências com vocês, com entretenimento, com tudo, estou aqui sim com a blusa de Lady Gaga e vou dividir com vocês como é que foi a minha experiência indo no show hoje. Ano passado eu tinha ido no show da Madonna, eu falei sobre isso aqui no canal. E, para ser muito honesta com vocês, eu adoro a Lady Gaga, mas eu nunca gostei de Lady Gaga como eu amo Madonna. Talvez até por causa da idade, né? A Madonna me acompanhou quando eu era criança, adolescente, em várias transições da vida, em vários momentos da vida. Mas eu entendo que hoje, né, a Lady Gaga é praticamente o que ela era, enfim. E no ano passado, quando a gente foi no show, eu tive que lutar por muitas coisas comigo, né, uma batalha interna, porque eu tenho um síndrome do pânico, eu não consigo ficar muito hoje em dia, né, já cada ano acho que fica pior um pouco, apesar de eu fazer tratamento e tudo, para controlar, mas quando tá muito cheio, eu tenho muito medo de violência, né, eu moro numa cidade que é violenta, então eu evito, né, lugares com muita concentração de gente, onde eu acho que vai ter muitos roubos. Eu vou deixar o show da Madonna para vocês verem aqui no finalzinho desse vídeo. Hoje foi dia de Lady Gaga, eu já tinha combinado com meu esposo de ir. A gente mora na rua, em Copacabana, numa rua que a gente andando já vai dar na praia. Né? Então, assim, não é próximo da praia, é a última rua. A gente não é caminho de metrô, então, assim, é uma rua relativamente tranquila. A parte que a gente mora, a partir dos outros quarteirões até chegar na praia, vão ficando, obviamente, muito mais lotados. Tem barzinho e tudo, na nossa rua não tem. E a nossa rua é ótima, né? A rua que a gente mora. Então eu tinha combinado com duas amigas, acabou que uma acabou não vindo, e aí veio a outra, que é a Maísa, do Reino Literário, que vocês conhecem, muitos de vocês, principalmente quem gosta de livro, e a gente foi à praia. Então assisti esse show. É claro, né, gente, que todo mundo queria VIP, né? É o melhor lugar, ou tem um amigo que mora ali na Atlântica para você ficar vendo, igual o pessoal fica vendo os fogos. Mas eu esperava que fosse um show com quantidade de gente próximo do que eu vivi com a Madonna. Mas quando a gente saiu de casa hoje, já não era a mesma coisa. Eu entendo que são gerações diferentes, eu entendo que a galera mais jovem, ela é mais intensa, ela vive de outra maneira, enfim, né? Vou parecer uma tiazona aqui, mas a verdade é que tinha muita gente jovem. E digo gente jovem assim, adolescente, galera de 20 e poucos anos, né? E tinha também a galera mais velha e tal. Mais engraçado, no show da Madonna eu vi muita criança, talvez até as mães levando para poder ir. Tinha cadeiras de praia, pra vocês terem ideia, tinha umas cadeiras de praia, o pessoal levava, a criança estava lá dormindo, né? E os pais lá pulando, principalmente a mãe, enfim. Mas nesse show, logo que a gente chegou, primeiro que todo o as ruas, né? Porque já tinha fechado o acesso a carro em Copacabana, não estava dando para passar de gente mesmo, sabe? De gente, de carrinho, porque tinha que ser cadastrado para poder passar. Os ambulantes cadastraram 2.000 ambulantes e os outros tinham que ficar do lado de fora. Então, esses do lado de fora lotaram as pistas, tá? Lotaram mesmo. Não estava passando praticamente nenhum carro, poucos carros. E a gente, da outra vez, né, do ano passado, a gente pegou uma fila praticamente única, tinha um portal. Esse portal a gente passava um por um, fazer reconhecimento facial. Eu lembro que eu fui de pochete também, eu abri a pochete. A mulher passou, mexeu assim, né? Ver se tinha alguma coisa, passaram um detector de metal em mim, no meu esposo também, ele não estava nem com o celular, a gente não levou para não ser roubado. E a gente foi e conseguiu ficar no show ali entre tem o calçadão, né? Tem aquele no meio assim, que é aquela pista do meio, e aí a calçada do meio. Aí tem as duas pistas e tem a calçada onde ficam os prédios. Então a gente ficou exatamente ali no meio. No show da Madonna eu consegui ver o telão, eu consegui dançar, eu fiquei do lado do carro da polícia. Volta e meia, às vezes, passava aqueles grupos que a gente sabe que não foram ver o show. Ah, Rafa, como é que você sabe? Gente, não tá vendo o show, tá andando em bando, olhando para o bolso das pessoas, olhando para o celular. É lógico que não foram assistir o show, né? Enfim. E aí, eu até cheguei a ouvir uma moça dizendo que, gente, se a pessoa é hétero, tá sem a esposa e tá aqui, acho que amigos, um bando de amigo hétero, ninguém veio, mas enfim, né? Não vou julgar. E aí, a gente chegou, né? Eu, a Maísa e o meu marido, e a gente já não conseguia andar. A gente não conseguia andar mesmo. Então, assim, é, desde a entrada
né, até o local. Aí tinha aqueles curral que a gente chama, que a gente passa, né, com aquelas grades, e ninguém olhou a minha bolsa. A policial que estava na fila que eu estava com um detector de metal e ela fazia assim, ó, como se fosse aquele pessoal de trânsito que passa assim. Eu podia ter entrado com a faca do Rambo, podia ter entrado com uma arma que ela não teria visto. Então você imagina quantas pessoas entraram com objetos cortantes e coisas que não deveriam estar no local, né? Porque ninguém estava vendo. Eu cheguei, o show começava às 10, eu entrei 9h20, então não era nem em cima do show assim. A gente chegou, não tinha condições de ficar em lugar nenhum, a gente ficou muito apertado. Eu consegui chegar um pouco mais para a lateral direita, né, a caminho do palco. A gente estava como se fosse, para quem não conhece muito bem o Rio, é como se fosse a Praça do Lido, tá? É a rua aqui que eu fui reto. A gente não conseguia, teve uma hora assim que não dava para andar mesmo. Você não conseguia se locomover, assim, né? Virar para o lado, não dava. Então a gente foi voltando. Também começaram os grupos meio estranhos e tal. Você via assim, sabe, que eles vinham em bando e aí encostavam em todo mundo. E aquilo já foi me dando assim, meio um nervoso. Ela não atrasou muito, tá, gente? Ela foi super responsável. Eu adoro a Gaga, assim, eu achei ela uma artistona fantástica. E para mim foi uma pena muito grande, assim, né? Ah, Rafa, você não sabia que ia estar cheia? Achei, mas como eu disse pra vocês, achei que ia ser nível Madonna, né? Mas não foi. E eu fiquei sabendo agora que tinha 2.100.000 pessoas, pelo que meu marido acabou de falar. Ele até brincou comigo que era 2.100.000 trombadinhas. Porque teve um mini arrastão do nosso lado com menores de idade. Aí prenderam os menores, soltaram porque eles são menores. Eu fiquei do lado de um carro da polícia. E esse carro da polícia toda hora vinha alguém dizer que foi roubado, que ali no meio estava impossível, que estavam roubando todo mundo, que eles tinham que fazer alguma coisa. Eu não sei qual era o critério ali. Tinha muito policial, mas também teve muito roubo. O uso de drogas também, gente, era muito grande. Absurdamente grande. Nossa, Rafa, mas você vai a show de rock a vida inteira, as pessoas não usam droga? Usam. Mas eu acho que as pessoas não estavam nem sabendo usar as drogas direito, as drogas estão mais fortes. Toda hora caía um do meu lado. Um jovem, assim, geralmente bem jovenzinho, caía. E aí a ambulância tinha que ir embora com ele, a ambulância vinha, a ambulância. Olha, gente, a ambulância não parava. Tinha umas 5 ambulâncias do meu lado. Então, assim, era roubo, gente desmaiando. Não era nem vomitando, tá? Então, por isso que eu achei que era muita droga, porque tinha um pessoal ali que eles começaram fumando um bagulho que eu não sei nem o que que era. Mas não fez bem para eles não, porque passou um tempo e já estava todo mundo ali na ambulância, dando baixa ali na ambulância. E a Maísa, que estava com a gente, mais corajosa, foi lá para frente, pulou pra caramba. O show começou 10h10. E eu acho que eu fui embora na sétima música, na oitava, porque começou esse mini arrastão de novo. As pessoas começaram a correr de um lado para o outro. Eu fiquei muito nervosa. Eu, enfim, né, eu não aguentava mais ficar ali e honestamente eu não estava vendo nada. Eu estava vendo ambulância, vendo um monte de gente com leque fazendo, e não que o leque eu adoro o barulho de leque, acho o máximo, mas eu queria ver o telão pelo menos, né, sentir. Eu acho que quem vai para um show desse, Rafa, tem que estar disposta para tudo. Sim, mas a gente quer energia, a gente quer ouvir a voz da Lady Gaga, a gente quer sentir que a gente está ali no meio, mesmo que a gente veja ela igual uma formiga no palco, ou nem veja, ou veja só um telão. Mas nem isso eu consegui ver, gente. Eu não vi telão. Vocês têm noção de que eu não consegui ver um telão? A voz dela também não chegava até mim. E eu tô falando de uma distância que, se você pensar da minha casa até o Copacabana Palace, são 2 quadras. Um show desse, com uma potência dessa, com uma propaganda dessa, tem que ter uma caixa de som mais potente, sei lá, uns telões maiores. Eu realmente não sei, mas eu acho que podia ter sido pensado. Referente ao show em si, eu vi o restante pela televisão, porque eu vim embora. No trajeto para vir embora, é, eu nunca vi tanta gente fazendo o número 2, cara. Vocês não têm ideia o cheiro que estava. Não, vocês não têm ideia. Assim, já era minha rua, mas não era a quadra que eu moro exatamente. Como disse pra vocês, é a última, então eram as mais escondidas, assim, que não tem tanto. Porque tem umas que tem barzinho na frente, desses barzinhos estavam abertos, aí o pessoal de chavou. Cara, mas as pessoas, elas são muito porcas. Elas são muito bêbadas, muito drogadas, elas não lembram o que é que elas estão fazendo. Elas vão pro show só pra aloprar.
Tem gente que vai só pra roubar e eu só queria curtir, sabe? Eu queria ouvir as músicas, eu queria ouvir Shallow, eu acabei ouvindo Shallow em casa. Assim, das músicas que eu ouvi lá, né? Começou com Bloody Mary, que é uma música que eu gosto mais ou menos. Depois veio Abracadabra, que é a música nova dela e é fantástica. Eu acho que essa música contagia a galera, sabe? Assim, é uma música, eu acho que, sabe, aquelas músicas que vão passar os anos, a gente vai lembrar. Então é uma música bem potente, bem importante para a carreira dela. E é uma delícia, né? Saber que é uma. Porque muitas das vezes a gente fala assim, ah, a pessoa vive de passado, mas não, né? A Lady Gaga ela tem conseguido lançar vários e vários sucessos um atrás do outro, né? Então, assim, a mulher é atemporal, essa que é a verdade, maravilhosa. Judas, que é uma música que eu gosto mais ou menos. Chebe, né, que acho que fala assim, Garden of Eden, que eu gosto bastante, Poker Face, que é uma das mais famosas, e nossa, o pessoal veio abaixo, foi a sexta música. Depois teve Perfect Celebrity, que eu gosto bastante também, Disease, eu gosto, mas não amo. E Paparazzi foi a hora que eu vim embora. Então foi a nona música. Paparazzi, gente, foi uma coisa assim, sabe? A gente ouvia um coro delicioso. Então, assim, não foi bacana ter ido. Eu preferia ter ficado em casa, honestamente. Principalmente porque eu sinto que eu perdi um grande show, sabe? De vê-la mesmo, aquele palco lindo, a apresentação dela. Então, ela é uma artista completa, né, cara? A mulher compõe, ela toca, ela canta, ela dança e ela passa uma energia muito gostosa também, né? Eu acho que isso é muito único dela também, né? Assim, o único que eu digo que não é que só ela faz isso. Não, eu vou falar, eu adoro a Beyoncé, amo a Madonna, mas poucas pessoas têm essa coisa assim, né? Que esse carisma, acho que é essa que é a palavra certa. Então eu vim embora em Paparazzi. Quando eu cheguei em casa, eu perdi o Alejandro. Esse no trajeto de casa foi o que eu perdi. Eu gosto muito de Alejandro. Aí depois teve The Beast, que eu não conhecia muito bem, não, tá? Eu não sei a letra toda. Teve que lá, Zombie Boy, Die With a Smile, que foi lindo, 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 né? Ela tava ali com uma roupa amarela. Ela tocou teclado, que eu também lamentei, porque eu queria muito que ela tocasse piano, né? Ela toca a Steinway, geralmente, então é bem legal, mas ela levou um piano de armário depois, que aí foi quando ela tocou Shallow. E aí essa não tem como ser em teclado, né? O teclado perde muito do som mesmo da música. Ela cantou How Bad Do You Want Me, Shadow of Man, Born This Way, que é clássica também, Blade of Grass, aí veio Shallow, que foi aquela coisa assim, Vanish Into You, que eu já estava em casa e vi ela descendo para falar com a galera ali, então também foi um momento bem emocionante. Para fechar, teve Bad Romance e, gente, assim, foi muito legal ter visto em casa, porque eu ia ter perdido a emoção dela, o coro. Eu não tava vendo nada, gente. Eu tava só cheirando maconha, cheirando maconha, o cheiro da maconha. Tava ouvindo a ambulância saindo e voltando. Tava fugindo de ladrão. Tava mais o quê? Sei lá, tava escutando leques e leques e leques e leques e leques. Sabe aquela música, ô, leque, leque. Pois é, desse jeito. Enfim, quisera eu um dia, porque eu não fui no outro show que ela veio aqui. Há muitos anos atrás eu não fui, eu nem lembro por que que eu não fui, né? Não sei. Talvez, acho que foi o ano que eu tava em deprê. Mas espero muito um dia poder assistir um show dela pago, num local que eu consiga assistir o palco de verdade, porque ela é muito maravilhosa, assim, é 10 de 10, sabe? É artistaça mesmo, assim, de bater palma. A Lady Gaga realmente. Pô, a mulher atua, eu já falei, né? Enfim, sou fã mesmo, é muito boa. É, foi maravilhoso, assim, vê-la em casa, mas o show, né? Espero que tenha arrecadado uma boa grana mesmo pro estado, né? Pra cidade, né, seu Eduardo Paes, seu Cláudio Costa, porque que vá só pro bolso ali né, dos vós missês, porque a cidade está bem destruída e está precisando de muitas melhorias, né? Não é de hoje, não. Eu sou super a favor de fazer esses shows, mas eu acho que a segurança podia ter sido melhor, eu acho que a limpeza tinha que ser melhor. Esse bairro aqui que eu moro, gente, é o bairro mais turístico da cidade mais turística do Brasil e ele está imundo, podre. Não tem, sabe? Enfim, é podre. Não vale nem o IPTU que a gente está pagando aqui. Mas é sobre isso, né? São governantes que sei lá onde é que enfia o dinheiro dos impostos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande